Oi, gente! Olha eu aqui de novo, começando mais um episódio do Colmeia Cast, edição Conebra. E agora eu tô aqui com a Priscila Cruz, que é mentora e psicanalista, faz um trabalho incrível com mulheres, é carioca. Primeira vez em Goiânia? Não, já estive no evento do Vitor há 2 anos atrás, e estou retornando hoje mais uma vez a convite dele para palestrar. Maravilhosa, seja muito bem-vinda ao Colmeia Cast, ao Conebra, é uma honra ter você aqui. E conta pra gente o que você tá achando desse evento, como que é pra você palestrar nesse evento de empreendedorismo? Bem, primeiramente estou muito feliz, né, pelo convite do Vitor, pela confiança. A gente já acompanha o trabalho um do outro já há alguns anos, ele já palestrou num evento meu lá no Rio, então é uma conexão bem bacana. E, assim, eu acho maravilhoso, né, poder participar de eventos como esse, aonde o networking ele acontece, networking de valor, aprendizados, muita conexão. Então eu falo para as pessoas, para as minhas mentorandas, nas palestras, que todo mundo precisa aprender a valorizar e investir no ambiente que escolhe estar. E estar em eventos como esse é você realmente se posicionar de que você quer crescer, de que você quer amadurecer como profissional e como pessoa, e de que você tem um propósito. Então, assim, eu tô maravilhada, a cada edição eu não consegui vir no ano passado, mas eu acompanho também, mesmo quando eu não estou presente fisicamente, que vem crescendo. E eu tenho certeza que, assim, pro ano que vem vai ser maior ainda. E é isso, eu acho que as pessoas precisam estar aqui, precisam viver a experiência. Eu acho que eventos como esse, e quando a gente está nessa busca por crescimento, poder se conectar com quem também está nessa busca, só tem uma possibilidade, que é dar certo, Dá certo, né. exatamente. Então, para além da motivação, que é muito natural que a gente saia desse evento muito motivado, mas é a transformação que acontece internamente. E aí eu falo que eu não tô lá, mas eu sou muito privilegiada de estar aqui, porque eu tô aqui, né, podendo beber água da fonte com cada um que passou aqui hoje. Eu tô muito cansada, mas eu aprendi tanto hoje, foram tantas informações positivas e que está disponível, que as pessoas podem assistir, que as pessoas podem acessar, mas infelizmente o conhecimento está para todos, mas nem todos estão para o conhecimento, né. Exatamente. Eu acredito que começa da mente. É a famosa mudança de mentalidade. Tem muita gente que reclama por falta de oportunidade, mas poder acessar materiais como esse, como você falou, vai estar disponível, livre acesso, só que muita gente às vezes ainda se coloca numa caixinha ou num vitimismo ou não prioriza esse crescimento e acaba vendo outras pessoas conquistarem aquilo que ela gostaria, porque tiveram a coragem, tiveram a prioridade de investir tempo em aprender para crescer e ter os resultados. Então, assim, a gente precisa mudar essa nossa mentalidade, a gente precisa mudar esse nosso posicionamento, a gente precisa aprender a priorizar. O que que é importante que hoje eu faça para que eu possa viver aquilo que eu quero amanhã, né? Então é investimento de tempo, é investimento de dinheiro. Você falou, eu tô cansada, mas é maravilhoso. Cansa. Sim, A gente precisa aprender que tudo crescer que cansa. faz a gente crescer cansa. Cansa, mas vale a pena. A gente consegue ver o resultado acontecer. Então, assim, eu preciso me posicionar e entender que esse crescimento talvez vá me causar incômodo, porque vai me tirar da caixinha, do comodismo que eu me coloquei a vida inteira, mas que vai fazer também com que eu consiga me sentir realizada. Que hoje, dentro, né, do processo de mentoria que eu faço, eu sou psicanalista, tendo terapia, né, clínica, mas principalmente o meu projeto de mentoria para mulheres. Eu tenho um método chamado Florescer, que ele une 3 pilares: autoconhecimento, comunicação e gestão emocional. E uma das coisas principais que eu vejo quando uma mentoranda chega é: "Priscila, eu tenho medo de crescer. Priscila, eu não sei o que que eu quero para minha vida". Esses questionamentos você percebe que são de quase todo mundo, não só de mulheres, muitas vezes de homens também. E aí a gente precisa pegar e falar: "Espera aí, vamos entrar nesse processo de clareza, porque essa clareza vai te dar um norte de como que você vai fazer para se posicionar e crescer. Porque senão você cresce até errado Hum, e não encontra realização. A falta de realização acaba fazendo com que pessoas vivam
frustradas a vida inteira. E o que que te levou, eu sei que você é psicanalista, mas o que que te levou especificamente para esse trabalho de florescer mulheres? Então, eu já trabalho com palestras e mentoria há 10 anos, estou fazendo 10 anos nessa jornada agora em 2016, em 2026, estou nessa desde 2016. E, querendo ou não, o meu público feminino acabou me encontrando. Eu acho que por uma questão de conexão, eu estava até conversando com uma pessoa ali nos bastidores do evento, né, que acaba que muitas vezes o seu público te escolhe. Eu sou mulher, eu sou mãe, estou no meu segundo casamento, saí de um relacionamento um pouco tóxico antes, aonde eu estava adoecendo. Então, querendo ou não, quando eu compartilho um pouco da minha jornada, da minha história, de tudo que eu superei, muitas mulheres acabam se conectando. E aí se conectam, veem verdade e falam: "Caramba, ela conseguiu passar por tudo isso, ela conseguiu vencer esses obstáculos, ela conseguiu chegar onde ela chegou, eu acho que ela pode me ajudar". Então a conexão acaba acontecendo de uma forma muito mais natural do que com homens. Eu atendo homens, mas eu falo que se eu for colocar em percentual é 95% de mulheres e 5% de homens por causa dessa conexão mais fácil que eu tenho com as mulheres. E o programa Florescer, ele nasceu exatamente de uma dor que eu tive, que eu precisei aprender a florescer, largando, cortando algumas raízes que estavam me travando de amadurecer, de crescer, de florescer, e começar a repaginar a minha vida, sabe? Construir uma nova história para mim, me dar novas oportunidades, começar a enxergar um novo horizonte. E eu comecei a trabalhar isso em mim e ver o quanto que funciona. Eu falei: "Opa, eu consigo também replicar", que uma coisa que eu acredito, eu sou apaixonada por compartilhar, sabe? Até porque eu falo que eu sou uma tímida treinada. Lá atrás, há 15 anos atrás, eu não imaginava ser uma comunicadora, sabe, poder pegar e subir num palco, compartilhar o que eu já vivi, o que eu já aprendi, para ajudar outras pessoas. Quando a comunicação, que eu falo que ela me escolheu como, né, para que eu utilizasse ela como um propósito de vida e profissional, eu falei: "Eu não posso ficar guardando para mim aquilo que um dia foi cura para mim, porque essa cura que um dia foi para mim, eu posso também levar como cura para outras pessoas". Então eu sou apaixonada por esse processo de poder servir e ajudar através do conhecimento que eu carrego, da experiência que eu já vivi, das dores que de alguma forma eu já consegui vencer. E aí eu vou cada vez mais transbordando isso. Eu acho que meu lema é esse, transbordar. E é muito interessante, assim, porque eu acho que, como mulher até, às vezes a gente tá passando por algum desafio, em alguma dificuldade, e a gente entra numa bolha de tipo assim: "Sou eu, isso só acontece comigo". Isso não é pra mim, a felicidade não é pra mim, eu não vim nessa vida pra dar certo. Então quando você, como mentora, se coloca vulnerável para mostrar ali para outras mulheres o que você já viveu, o que você já passou, o quanto você é um ser humano e que você pode sim ajudar elas a saírem, às vezes, da situação que elas estão, não porque você é profissional da área da psicanálise, porque é óbvio, isso conta muito também, mas porque você é uma mulher, um ser humano, alguém que viveu e tem uma história para contar. Então, assim, é muito importante que hajam pessoas como você, para ajudar outras pessoas a enxergarem que dá para ser diferente. E assim, através do estudo é óbvio que a vivência, ela ajuda muito. Só que a partir da vivência e a partir do conhecimento, quando a gente consegue unir essas 2 coisas, aí nascem os métodos. Que aí eu pego e começo a desenhar tudo que eu já vivi, tudo que eu já aprendi, o que eu vi que funciona, o que eu vi que não funciona, e eu vou desenhando isso, mapeando, é como se eu estivesse criando um processo, aonde com esse processo eu vou conseguir replicar tudo isso com outras mulheres. E o método Florescer, ele traz exatamente esse passo a passo. "Ah, Priscila, vai funcionar igual para todo mundo?" Às vezes não. Eu falo que o método Florescer muitas vezes funciona até em ordens diferentes para mulheres diferentes, de acordo com a fase, com a dor que cada uma está passando, sabe. Mas é um start e uma direção. Eu falo que todo método, ele serve como se fosse um GPS, aonde você vai pegar e vai ter uma direção para você sair da onde você está. Sair do incômodo que você está vivendo, da paralisia que está te aprisionando há muito tempo. E a partir dessa jornada, desse caminho, você vai ajustando. Porque até o método a gente pode ajustar de acordo com
o que está acontecendo com cada pessoa, sabe? Então eu gosto muito de trabalhar dessa forma personalizada. Eu falo muito que hoje, para mim, quando eu falo de mentoria, eu vejo que é uma coisa que está até muito batida nas redes sociais, no digital, todo mundo vendendo mentoria. Mas um diferencial que hoje eu ainda ofereço para as minhas mentorandas é exatamente essa particularidade, essa personalização, aonde eu atendo no individual. Cada mulher, de acordo com a demanda que ela tem, sabe? Então eu ajusto toda a metodologia para aquela dor que ela trouxe para mim, para que eu consiga fazer com que ela se volte a se enxergar, para que ela volte a acreditar nela, para que ela reconheça os potenciais que ela tem, que a gente esquece. Eu, durante muito Esquece tempo, mesmo. primeiro, esqueci de potenciais que eu tinha e eu tinha potenciais que eu nem sabia que eu tinha. E olha, vou até fazer um adendo aqui, porque você falou que é uma ex-tímida. Ex-X. Eu sou uma tímida treinada. Uma tímida. Eu ainda ouso dizer que talvez você nem era tímida. Você pensava que você era tímida. E tinha outra Priscila aí por trás que queria florescer. Não, mas eu acredito que a timidez, ela faz parte de uma essência. Só que quando a gente aprende a utilizar a nossa comunicação, que eu falo que hoje eu entendo a comunicação como uma habilidade fundamental, não para a questão profissional, para a vida, Sim. para tudo. Você precisa saber se comunicar. Por quê? Porque através da sua fala, do seu poder de voz, é que você gera resultados, impacto, transformação. E você também gera transformação quando você fala, porque você coloca para fora tudo aquilo que muitas vezes está te incomodando, está gerando em você desconforto. Então a fala é um processo tanto de transbordar de dentro para fora quem está falando, como quem está ouvindo também. É uma troca interna da pessoa com ela mesma e de ela com mais alguém, sabe? Então, assim, eu preciso começar a entender que, eu posso ser tímida, mas saber como me comunicar? Posso. Sabe por quê? Se eu entender o propósito da minha comunicação, eu tiro isso de uma esfera de travamento, que eu falo assim, se você me coloca ali, tava eu e meu marido sentados ali, a gente fica quietinho no nosso cantinho, porque ele também é tímido. Só que se você pega e fala, Priscila, é a sua vez de falar sobre o que você domina. Eu vou pegar e vou falar. Por quê? Porque eu entendo que eu fui chamada para esse propósito, que eu não posso mais me negar e negligenciar esse meu chamado, porque tem pessoas que precisam ouvir o que eu vou falar. E outra coisa muito importante, a gente não comunica para todo mundo. Isso é outra lição gigante que eu falo que eu aprendi na minha jornada, muito especificamente num evento que eu participei em 2019, lá no Expo Center Norte, que eu sou cristã, e aí eu recebi uma mensagem muito forte nesse evento que foi como se Deus estivesse falando para mim assim, Priscila, você veio para cá, para esse evento, para falar com uma pessoa. Eu falei, nossa, é um evento para mais de 1.000 pessoas, um evento gigante, um congresso, um dos maiores da América Latina, voltado para organização e produtividade. E eu vim para cá para falar para uma pessoa? Não faz sentido isso. E veio a voz de novo, e nisso eu estava no bastidor, já estavam me apresentando no palco para eu subir. E a voz veio de novo, você vai subir, só que o seu foco hoje nesse evento é falar para uma pessoa. E aí, beleza, eu subi, não querendo acreditar naquela voz, porque, poxa, você tá num evento para mais de 1.000 pessoas, você quer que as pessoas vibrem com o que você tá falando, você quer que as pessoas peguem quando você descer e falar assim, caramba, eu adorei a sua fala, que você tenha depoimentos. Geralmente é isso que você acaba buscando, porque o seu eu acaba querendo aparecer naquele momento. É natural querer ser reconhecido, Reconhecimento, né? Aham. E aí, então, aquela voz naquele dia não fez muito sentido para mim. E aí eu palestrei, foi graças a Deus maravilhoso. E eu desci, quando eu desci do palco, eu fui parada no meio do corredor por uma senhora. Ela só virou pra mim e falou assim, minha filha, posso te dar um abraço? Toda vez que eu conto essa história eu me arrepio toda. E eu falo assim, pode. E eu lembro que eu tava até querendo, eu tava muito apertada pra ir no banheiro. Então eu desci do palco, tipo assim, eu preciso ir no banheiro. Eu, pode. Ela me abraçou e começou a chorar. E ela só virou no meu ouvido e falou assim, as palestras estão maravilhosas, mas eu acabei de ter a certeza que eu só vim nesse evento para te ouvir. E aí, quando ela falou aquilo, eu lembrei rapidamente da voz que eu ouvi 2 vezes e que eu negligenciei lá no bastidor. E eu comecei a chorar. Ficou nós duas no meio do corredor, o evento acontecendo.
chorando, e aí ela virou, me deu um beijo no rosto, voltou para o lugar dela, e a voz veio de novo: "Eu te avisei que o seu propósito aqui era falar para uma pessoa". Então, assim, hoje eu entendo que o meu propósito é comunicar para 1, para 2, para 1000, para 10.000, para 100, porque cada vida importa. Sim. E aí, quando eu trago à memória esse meu propósito, eu falo: eu não posso pegar e fazer com que a minha timidez, a minha insegurança, as minhas crenças sejam maiores que o meu propósito. Então, eu pego e eu consigo, na hora, trabalhar a minha mente, ressignificar tudo isso e tirar. Falar assim: Priscila, tímida, fica aí um pouquinho agora, Depois você depois você volta, porque agora precisa ser a Priscila profissional, a que entende o propósito que tem, a que tem mensagem, é que sabe que alguém precisa daquilo que ela carrega. E aí eu pego e faço o que eu preciso fazer. maravilhosa. Priscila, adorei te conhecer. Igualmente. Eu quero pedir para você deixar um recado para aquela mulher que precisa florescer, mas às vezes tem dificuldade de aceitar e de pedir ajuda. Então, primeira coisa, pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. E muitas vezes a gente precisa dessa ajuda, porque quando a gente está no meio do furacão, a gente só enxerga o furacão. E aí a gente precisa desse olhar de fora, dessa mão amiga, para mostrar pra gente que existe horizonte fora do furacão, que existem possibilidades, que existem caminhos que podem ser seguidos para que a gente possa retomar a nossa vida de volta, sabe? Então, não tenha medo de pedir ajuda, peça. Procure aquele profissional em que vai gerar em você confiança, onde você consegue acompanhar um pouco da trajetória, porque eu acho que quando você procura um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, um mentor, precisa ter identificação, porque você vai estabelecer ali um relacionamento. Sim, Então, o relacionamento requer confiança. sim. Então, a primeira coisa é isso. É entender que isso não é fraqueza, é maturidade, é você buscar alguém que vai gerar em você confiança, é você pesquisar pessoas que passaram por aquilo que você passou e que vão ter bagagem para de verdade te ajudar e você começar. Mesmo que você fale assim: "Ah, mas até eu achar alguém eu faço como?". Começa. Começando a separar tempo para você, a se olhar com mais cuidado e mais respeito, sabe? A pesquisar mais sobre exercícios de autoconhecimento, que eu falo que é uma coisa que tá tão batida. Sim. Só que, gente, é fundamental, o autoconhecimento é vida. É. E depois que você descobre como fazer para se autoconhecer, você não vai querer outra coisa, porque você percebe que a cada dia você se torna uma pessoa diferente. Então você precisa se autoconhecer todo dia. Então é um start que você precisa dar. Entender que você precisa fazer isso. Reconhecer. Reconhecer a necessidade é fundamental. Esse autorreconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso me valorizar, eu preciso de ajuda. É se escolher, né? Se escolher. Maravilhosa. Deixar de se abandonar. Sim. Muito obrigada por ter vindo até aqui. Eu sei que foi muito corrido por conta da dinâmica do evento, mas eu adorei te conhecer, conhecer melhor o seu trabalho. Já estou te seguindo nas redes sociais. Igualmente. E tomara que numa próxima oportunidade a gente tenha tempo de poder conversar mais, de explorar mais todos esses temas e de falar mais sobre esse feminino tão maravilhoso. Muito obrigada Maravilhoso. e uma excelente palestra para você. Ai, amém. Já já estou de volta com mais um episódio do Colmeia Cast edição Conebra. Aguardem. Beijo.